Jejum intermitente. Será que é uma boa estratégia de tratamento para as mulheres que têm síndrome do ovário policístico? Será que toda mulher com SOP pode e deve praticar protocolos de jejum intermitente para se tratar? É isso que você vai descobrir na live de hoje. Prazer, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou personal trainer, sou coach de emagrecimento e sou portadora da SOP há 19 anos. E há 3 lido profissionalmente com a síndrome do ovário policístico, ajudando as mulheres portadoras da SOP a se verem livres dos seus sintomas e de todo aquele transtorno que a SOP nos traz. E você? É a tua primeira live? É a primeira vez que você tá aqui? Coloca um eu aqui nos comentários para eu saber. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera muita dúvida, né? Sobre um assunto que é quase uma polêmica, que é o jejum intermitente. Gente, vocês sabem o que é jejum intermitente? O que significa isso? Muita gente sabe, muita gente não sabe, muita gente acha que sabe, muita gente confunde, né? Jejum intermitente com outros protocolos de tratamento, principalmente de sobrepeso e obesidade. O jejum, ele ficou famoso, né, do final ali de 2017 para o ano de 2018. E hoje tem muita gente que pratica jejum para uma série de coisas, mas principalmente para perda de peso. O jejum, ele ficou conhecido como uma boa técnica de emagrecimento, porque levou muita gente que tinha dificuldade em perder peso, muita gente que estava com dificuldade de controlar peso, muita gente que estava tentando emagrecer já há muito tempo, de diversas formas, e não estava conseguindo, estava tendo dificuldade. E ele acabou caindo na boca do povo, acabou ficando famoso, né? Porque essas pessoas mesmo que faziam e que tinham benefícios começaram a propagar, então, os seus benefícios, principalmente no advento das redes sociais. E aí, quando chegou o jejum intermitente para as mulheres com SOP? Não sei bem, mas isso tem muito a ver com a questão da maior parte das mulheres com SOP serem portadoras de sobrepeso e obesidade. O que não significa que o jejum seja bom só para quem quer emagrecer. E vocês vão entender isso melhor na live de hoje, tá? Bom, gente, primeira coisa, o que eu indico em relação ao jejum intermitente, né? Existem vários protocolos de jejum, existem várias formas de se praticar jejum intermitente. Dentre as mais famosas são aquelas onde a pessoa fica de 12 até 18 horas sem se alimentar, tendo períodos de alimentação durante o dia que vão de 6 a 12 horas, né? Então, a grande sacada do jejum seria que a pessoa ficasse um longo período do dia sem se alimentar e tivesse um período do dia onde ela pudesse comer o que ela quisesse, né? A grande promessa do jejum seria essa. Jejum intermitente é uma estratégia de emagrecimento muito boa e muito eficaz, principalmente para pessoas que têm resistência à insulina. E é isso que faz do jejum uma boa estratégia de tratamento para a síndrome do ovário policístico. Porque a gente sabe que mais de 90% das portadoras de SOP são mulheres que têm também resistência à insulina, ou seja, uma dificuldade de fazer com que a insulina desempenhe o seu papel corretamente e transporte o carboidrato consumido na refeição para o interior da célula, onde ele vai gerar energia. Então, a mulher que é portadora da SOP, que tem, né, resistência à insulina, sente muito cansaço, sente muita fadiga, ao mesmo tempo tem muita vontade de comer doce, alimentos ricos em carboidrato, massas, pães, e isso vira um ciclo sem fim, porque quanto mais carboidrato a mulher consome, mais vontade de carboidrato e mais fome ela sente, ao mesmo tempo que ela tem menos energia e menos disposição. Alguém aqui se sente assim? Alguém aqui se sente com muito cansaço e também com muita fome? Esse foi inclusive o tema do vídeo de hoje que tá lá no meu feed, né? Muito cansaço e muita fome. São sintomas e são características muito comuns da síndrome do ovário policístico. E as mulheres que sentem esse extremo cansaço, assim como várias aqui estão dizendo que sim, né? A Poliana tentando gerar vidas, a Elaine, a Ana, Jaqueline, tem muita mulher com SOP que sente exatamente essa dificuldade. E vira um ciclo sem fim, porque quanto mais carboidrato a mulher consome, mais sem energia ela fica e mais fome ela sente. Então parece que a gente entra num buraco sem fim, né? Parece que quanto mais a gente come, mais a gente quer comer.
E ao mesmo tempo, quanto mais a gente come, menos energia a gente sente. Mas a grande novidade, gente, pra vocês, principalmente pra quem tá assistindo aqui a primeira vez, é que vocês não são preguiçosas, tá? Parece que a gente tem uma preguiça sem fim, né? Nossa, como eu tô preguiçosa, eu nunca fui preguiçosa assim. Não, você não tem preguiça, você não é preguiçosa. O que você pode ter é resistência à insulina, ou seja, uma dificuldade de absorver o carboidrato e de gerar energia a partir do carboidrato. Quando a gente consome um alimento rico em carboidrato, como um pão, uma massa, um nhoque, uma lasanha, um biscoito, um doce, teoricamente esse carboidrato seria convertido em glicose e essa glicose seria usada como fonte de energia pelo nosso organismo, como se fosse o combustível do teu carro, a gasolina ou álcool que você abastece ali, né, uma vez por semana ou até mais vezes, para que o seu carro funcione. A grande questão é que na mulher com SOP a gente tem esse consumo de carboidrato, o nosso corpo converte esse carboidrato em glicose, ou seja, a gente tem gasolina disponível ali na corrente sanguínea, mas por algum motivo essa gasolina não está entrando no interior da célula onde ela seria usada. E se essa insulina, essa glicose não está entrando no interior da sua célula, você não está obtendo energia. Você está consumindo carboidrato, você está conseguindo ter glicose a partir da absorção dele, mas essa glicose não está desempenhando o papel dela. Essa glicose não está sendo energia para sua célula. E por que isso acontece? Porque você tem uma insulina não funcional. Você tem uma insulina que, embora ela esteja sendo produzida, ela não está se ligando ao carboidrato para que ele seja transportado e entre na célula. Quando a gente consome uma fonte de carboidrato e obtém glicose a partir desse carboidrato, ela precisa da insulina, ela se liga à insulina como se fosse ali uma chave, uma fechadura, e a insulina transporta essa glicose. Se essa junção, se essa chave fechadora não se ligam, não se encontram, não se encaixam, a glicose fica disponível na tua corrente sanguínea, então ela acaba se acumulando no seu sangue. É isso que faz você ter mais dificuldade para você perder peso e para você perder gordura. E, ao mesmo tempo, essa glicose que ficou ali disponível não entrou na célula, então fez com que você ficasse sem energia, ficasse sem disposição, não tivesse força, né, para fazer as coisas que você precisa fazer, não tivesse disposição para fazer as atividades que você precisa fazer. E a insulina que foi produzida, mas não se ligou ao carboidrato, que não se ligou à glicose para fazer esse transporte, ela também acaba ficando disponível no seu sangue. Ela foi produzida, ela tá ali, mas ela não tá exercendo função. Então ela se acumula. O acúmulo da insulina, o aumento da insulina, que também acontece em mulheres magras, viu, Cida, né? Falou para eu falar sobre vídeos, né, de mulheres que são magras. Esse vídeo também é para as mulheres magras, porque mulher magra também tem resistência à insulina, mulher magra também sente muita fome, mulher magra também sente muito cansaço, muita fadiga e muita indisposição. E as mulheres magras, gente, embora elas não tenham sobrepeso e obesidade, elas, na maioria das vezes, têm acúmulo de gordura abdominal. É aquela magra que se incomoda com a pochete. É aquela magra que se incomoda com a barriguinha, que se incomoda com aquela barriga que parece uma barriga de grávida. Então, esse vídeo também é para você que é portadora da SOP e não tem sobrepeso e obesidade, porque você pode ser magra e ter resistência à insulina sim. E aí, só completando o que eu estava dizendo, né? Você acaba acumulando glicose, essa glicose não é convertida em energia, não é usada como combustível pelo seu organismo. Isso faz com que a glicose se acumule e vire gordura. Ao mesmo tempo, você fica sem energia, fica sem disposição, fica sem vontade de fazer nada no seu dia inteiro. E, ao mesmo tempo, a insulina que sobrou, que está lá na sua corrente sanguínea, sinaliza para o seu corpo que está faltando energia, que você precisa comer mais e que você precisa comer de novo. Então, é por isso que a mulher com resistência à insulina sente tanta fome e, ao mesmo tempo, tanta indisposição e tanto cansaço. E onde entra o jejum intermitente? Quando você faz jejum intermitente, você fica 12, 14, 16, 18 horas sem se alimentar. E aí, quando você não tem uma alimentação, ou seja, quando você fica em jejum, você fica durante esse período de horas também sem produzir insulina. Isso significa que durante o período do jejum, você tem a sua insulina baixa, sua insulina fica reduzida porque você não está produzindo. A insulina é um hormônio que a gente só produz quando se alimenta, principalmente quando se alimenta de carboidratos.
E enquanto você está em jejum, você não tem essa produção de insulina. A insulina ficando baixa te favorece a duas coisas. Primeiro, controla o apetite. Então, você para de ser a louca, né, do carboidrato, para de ser a louca do doce, para de querer comer em excesso. E, ao mesmo tempo, favorece tanto o emagrecimento para quem tem sobrepeso e obesidade, como também auxilia a pessoa que é magra a perder gordura abdominal, que pode estar incomodando, que pode estar sendo ali uma dificuldade para a pessoa em controlar. Só que o jejum, ele serve para todo mundo, ele é a melhor forma, né, da gente ter o controle da síndrome do ovário policístico? Nem sempre. Porque existe uma parcela, gente, muito importante que deve ser levada em consideração quando a gente escolhe um protocolo ou escolhe uma conduta nutricional de tratamento para um paciente, que é chamado fator comportamental. O que é esse fator comportamental? Eu posso falar para minha paciente ficar 16 horas em jejum e durante esse período de 16 horas ela não vai se alimentar e logo ela não vai produzir insulina, certo? Ela não produzindo insulina, ela não vai ter tanta fome e ela vai ter mais facilidade em perder gordura. Perfeito. Só que isso pode gerar um distúrbio comportamental nessa paciente no período em que ela está se alimentando. Ou seja, nas outras 8 horas do dia, né? No caso do jejum intermitente de 16 horas, durante 8 horas do dia da pessoa, ela pode se alimentar. E ela deve fazer, né, de 2 a 3 refeições nesse período que sejam saudáveis, que sejam equilibradas e que sejam low carb. Ela não deve ter um alto consumo de carboidrato no período da alimentação, porque senão ela anula o efeito do jejum intermitente. Mas na mulher com síndrome do ovário policístico, onde a fome, a vontade de comer e principalmente o hábito por se comer muito carboidrato, isso pode gerar uma descompensação comportamental. Ou seja, a pessoa pode ter muito mais fome e ter muito mais vontade de comer no período em que ela está se alimentando. E aí, uma pessoa que faz um jejum de 14 ou 16 horas durante o dia, mas que come extremamente errado, come muito, come carboidrato demais no restante do período, gente, ela não vai ter resultado, nem para o emagrecimento, nem para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Então, para o jejum dar certo, o comportamental da pessoa tem que ser trabalhado. O hábito alimentar da pessoa tem que ser reeducado, porque senão você vai colocar tudo a perder comendo errado no período da alimentação. E tem uma coisa também que é importantíssima para quem faz jejum intermitente com o objetivo de tratar a síndrome do ovário policístico. É a quebra do jejum. Gente, não adianta você ficar 12, 14, 16, 18 horas em jejum e aí na tua primeira alimentação, depois desse período, você comer, sei lá, 4 ou 5 fatias de pão branco refinado com manteiga e café com leite. Porque isso vai aumentar demais a sua produção de insulina de cara. E o seu corpo pode ter um rebote muito grande àquele jejum. Então, ele ficou muito tempo sem produzir insulina, ele ficou muito tempo em jejum, né? Consumindo ali gordura e proteína para gerar energia. E aí, de repente, chega uma descarga de carboidrato grande demais. Ele vai ter um rebote. E aí, em vez de você perder peso e gordura, você vai acabar ganhando gordura e aumentando o seu percentual. Aumentando seu percentual, você vai desacelerar seu metabolismo e aí o controle da insulina e a melhora metabólica vão ser incrivelmente prejudicados. Então, gente, não é para todo mundo que o jejum serve, né? O jejum, ele é uma técnica muito boa, que tem muito resultado para muita gente, mas que nem todo mundo se adapta, que nem todo mundo está preparado para fazer e que nem todo mundo tem conhecimento e informação suficientes para fazer, né? Porque também não adianta você ficar 12, 14, 16 horas em jejum e se alimentar errado nas demais horas, né? Você tem que agir com equilíbrio e dar para o seu corpo, durante esse período de alimentação, todos os nutrientes que ele precisa, né? Dar para ele os alimentos funcionais que vão te ajudar no controle dos sintomas, favorecer uma rotina saudável, favorecer prática de atividade física. Uma coisa que falaram hoje no nosso grupo de emagrecimento, né? Hoje teve encontro do grupo de emagrecimento definitivo e foi assunto lá no grupo hoje a questão do aeróbico em jejum. Tem gente que não satisfeita em fazer jejum, ainda quer treinar em jejum. Isso é uma boa? Para a maior parte das pessoas, não. Porque se você vai para uma atividade física intensa, como HIIT, como CrossFit, ou como uma musculação pesada, né? Um treino de musculação de verdade, aquele treino que você pega peso, aquele treino que você realmente tem um esforço muito grande. Com 14 ou 16 horas de jejum, gente, é tragédia.
Primeiro, você aumenta demais a chance de você se lesionar. Você pode se machucar de verdade treinando, porque você está sem alimento, você está sem combustível, o teu corpo não está preparado para treinar. Segundo, isso diminui seus níveis de concentração. Você pode ter um prejuízo muito grande durante seu treino. E o principal, né, falando da parte estética, que é o que interessa para muita gente, fazer um treino de musculação, de HIIT, de crossfit, depois de um jejum de 18 ou de 20 horas, faz o seu corpo usar a energia vindo da onde? Da proteína, principalmente. Né? Um corpo sob uma pressão tão grande, sobre um jejum tão grande, não vai monopolizar estoque de gordura, que é a energia mais difícil de ser obtida durante um esforço intenso. Ele vai na energia mais fácil, ele vai na fonte mais rápida, que é a proteína. E aí você está fazendo um treino de musculação com o objetivo de aumentar a massa muscular, só que você está usando a proteína para gerar energia, porque o seu esforço está grande. E você está sem combustível porque você está em jejum. O que vai acontecer? Você vai degradar a massa muscular, você vai perder massa magra ao invés de sintetizar. E qual que é o grande problema disso? Perdendo massa muscular, você desacelera seu metabolismo, você reduz o seu gasto energético. E aí, ao invés de você perder gordura, você vai acabar perdendo massa magra. E, em proporção, o seu percentual de gordura vai aumentar. E aí, com mais gordura, com percentual de gordura maior, vai ficar mais difícil de você ter o controle da resistência à insulina, se você é portadora da SOP. Então, o jejum intermitente, ele também tem essa condição. Ele tem que ser feito no período correto do dia, de modo a não entrar em conflito com o exercício físico que a pessoa faz. Mas, Carol, eu posso me exercitar em jejum? Até pode, né? Existem alguns exercícios que, quando feitos em jejum, são bons, mas são exercícios de baixa intensidade. Exemplo, caminhada, um transporte, uma bicicleta, que não é um spinning, tá? Não é um exercício intenso de bike, é andar, passear de bicicleta. Atividades onde a sua frequência cardíaca fica baixa. E aí, se você tem uma atividade física cuja frequência cardíaca é baixa, você vai usar mais energia vindo da gordura do que da proteína e do próprio carboidrato. Se você está em jejum, o carboidrato nem vai entrar como via, né, glicolítica, nem vai entrar ali na via de obtenção de energia rápida. Mas isso serve para quem faz aeróbico em jejum de baixa intensidade. E você não precisa estar de 14 ou 16 horas de jejum para obter o benefício do aeróbico em jejum. Basta ir um jejum de 8, de 9, de 10 horas, que você já vai ter o benefício de utilizar muita gordura como substrato energético, desde que o exercício seja de baixa intensidade, certo? Então, qual que é a minha opinião sobre o jejum intermitente? É uma técnica boa, ajuda quem precisa perder peso, é eficiente para muitas pessoas que têm dificuldade em emagrecer, têm dificuldade em perder peso, sendo portadoras ou não da síndrome do ovário policístico, mas exige cuidado e não deve ser feito sozinho. Não é simplesmente você ficar sem comer, é você ter os períodos de alimentação e de jejum calculados no seu dia, de acordo com a sua rotina e principalmente ter uma ingestão de energia, de carboidrato, de proteína, de gordura, de vitaminas, minerais e fibras correta, calculada para você, de acordo com as suas necessidades, no período em que você for se alimentar. Avaliando a sua questão comportamental, avaliando como você se sente, avaliando como está o seu apetite, avaliando como fica a sua vontade de comer doce quando você faz jejum, avaliando como fica a sua disposição, o seu humor, se você tem ou não algum desconforto físico, como queda de cabelo, como queda de pressão, como estresse, irritabilidade. Gente, tudo isso são sinais no nosso corpo de que algo tá dando errado. Se você faz um protocolo de jejum de 16 ou de 18 horas, 5 ou 6 dias na semana, e o seu cabelo começou a cair, é porque alguma coisa você tá fazendo de errado. Se você está fazendo isso e a tua pele piorou, é porque algo está impactando negativamente no seu controle hormonal. Se você está fazendo isso e nem você aguenta ficar perto de você mesma, de tão irritada que você tá, de tão mau humor que você está sentindo, é porque algo está dando errado e algo precisa ser revisto e precisa ser consertado ou reavaliado, tá bom? E vocês fazem jejum intermitente? Comentem aqui pra mim como é que tem sido a experiência de vocês com isso. E a minha grande dica é, jejum intermitente não é uma coisa também para ser feito todos os dias da semana, né? Existem alguns dias onde a gente estimula a pessoa a ficar mais tempo sem se alimentar para diminuir a produção de insulina, mas alguns dias da semana a pessoa faz uma rotina normal de café da manhã, almoço, jantar e tudo mais. A Tati falou, né? Tentei fazer, mas me senti muito mal, acho que não fiz certo.
Tati, talvez você tenha feito certo, mas não seja pra você, entendeu? Não seja pro seu organismo. A gente, antes de avaliar se a pessoa vai ou não, né, praticar um jejum, a gente avalia várias coisas da rotina dela. Se ela é uma pessoa que é aquela pessoa que belisca o tempo todo, se é uma pessoa que come várias vezes no dia, se a pessoa prefere fazer várias refeições ou não. Uma pessoa que morre de fome de manhã, gente, não deve fazer jejum de manhã, porque ela, além de ficar de mau humor, ela ainda vai ser prejudicada em termos de saúde. Então, o jejum, ele dá muito certo para aquela pessoa que já pula naturalmente o café da manhã, que já tem uma tendência a não se alimentar de manhã, ou quando fica muito tempo sem comer, não se sente mal, não tem nenhum tipo de desconforto. E a gente tem que lembrar também que muita mulher com síndrome do ovário policístico usa remédio hipoglicemiante, né? Usa remédio para o controle da insulina e da glicose. Exemplos: Glifage, metformina, Saxenda, Victoza. Toma cuidado ao ficar em jejum usando esses remédios, porque eles já diminuem naturalmente a nossa produção de insulina e a quantidade de glicose que a gente tem na nossa corrente sanguínea. E aí, se você faz um protocolo de jejum ou até uma dieta muito pobre em carboidrato, você está sujeito a ter hipoglicemia. E hipoglicemia é algo sério, porque além de descompensar todo o teu metabolismo de carboidrato, fazendo com que no rebote você produza até mais insulina do que você produziria numa situação normal, ainda causa muito mal-estar e muito desconforto físico. Gente, uma pessoa com mal-estar, com hipoglicemia, com desconforto físico, com tontura, náusea, enjoo, vai conseguir ter uma vida decente? Vai conseguir fazer atividade física, que é parte fundamental do tratamento? Vai conseguir se alimentar da forma correta, consumir os alimentos certos? Provavelmente não. E aí vai ser uma boa estratégia de tratamento? Com certeza não, tá? Então o papel do nutricionista, gente, é muito mais do que dizer para a pessoa o que ela tem que comer ou o que ela não tem que comer. Nós, nutricionistas, temos que avaliar a rotina de cada pessoa, os horários, o perfil psicológico e comportamental da pessoa, avaliar os sintomas clínicos, avaliar os sintomas físicos e aí determinar uma conduta nutricional, né, uma rotina alimentar que se adapte à rotina da pessoa, né? Você não tem que se adaptar à dieta, é a dieta que tem que se adaptar a você. Então, o papel do nutricionista, gente, é justamente esse. Colocar na rotina, colocar no papel ali, na dieta da pessoa, algo de acordo com o dia a dia dela, o horário dela, a preferência dela, os hábitos alimentares dela. E a gente tem total capacidade para fazer essa adaptação, né? Então, não se enganem achando que fazer uma dieta feita por nutricionista é você seguir um papel simplesmente. Até porque essa seria a parte mais fácil, né? O atendimento nutricional e o papel do nutricionista na nossa dieta é muito maior e muito mais abrangente que isso, tá bom? Combinado? Gente, cadê a Ana Vitória, hein? Ana Vitória não apareceu aqui hoje. Pra quem tá assistindo pela primeira vez, gente, a Ana Vitória é da minha equipe e ela normalmente entra na live para responder as perguntas que vocês colocam aqui enquanto eu tô falando. Mas não vi ela passando hoje, não vi o nomezinho dela aparecendo aqui. Ela deve estar nanando, dormindo, sono dos deuses, 9h30 da noite, porque ela tá dorminhoca e a gente tem uma grande suspeita aí do motivo pelo qual ela está dormindo tanto. Quem sabe teremos novidades essa semana. Vocês viram a chuva de positivos nos meus stories hoje? Ontem, né? Começou ontem, gente. Fiquei até sei lá que horas na madrugada vendo, tipo, relatos de pessoas que engravidaram, que me mandaram mensagem e tal. E aí, o resultado foi que eu sonhei que eu tava grávida. E aí, um monte de gente me chamou nos stories pra dizer que o terceirinho tá chegando. Tá chegando não, tá, gente? Fica tranquila, porque vai demorar. Não tá previsto pro ano de 2019 ainda não. Então, podem aquietar a alma aí, porque a Nutri não está gravidinha, não tem baby chegando. Pelo menos até onde eu sei, até onde eu sinto. E quando tiver, podem ficar tranquilos que vocês vão saber, tá bom? Olha lá, o outro me dando parabéns. Gente, não tô grávida. Não tô grávida. Foi só um sonho. Porque, imagina, você ficar vendo 80 mensagens de pessoas grávidas, é claro que você vai sonhar que alguém tá grávido, né? É meio óbvio. E aí, perguntas? Coloquem aqui que eu respondo para vocês, então, sobre jejum intermitente, aeróbico em jejum e tratamento da SOP, tá bom? Esses 3 assuntos. E para quem tá chegando agora, gente, como é que funciona aqui a nossa live? Foi nada, meu amor, fica tranquilo. Como funciona a nossa live? Segunda não tem nada. Terça e quinta, às 9h da noite, aqui no meu Instagram, @cantinho, né? @nutricionista_Carol Faria. E domingo, live surpresa de perguntas e respostas. E aí, como é que funciona essa live surpresa?
No sábado eu deixo uma caixinha de perguntas nos meus stories e aí você vai lá e deixa a sua pergunta. No domingo, em algum momento do dia, não tem horário marcado, eu entro para responder as perguntas dos stories de quem estiver ao vivo. Então, para você não perder essa live, você precisa não só seguir o meu perfil, mas também ativar as notificações de stories e de postagens. Como faz isso? Lá no meu perfil, no canto superior da tela, do lado direito, tem 3 pontinhos. Clica nesses 3 pontinhos e aí uma das opções que vai aparecer é ativar notificações de publicação. Aí você clica lá. Aí você vai lá de novo e vai aparecer outro que é ativar notificações de stories. E aí você clica nesse também. Fazendo isso, toda vez que eu fizer um post ou que eu entrar ao vivo, o Instagram vai te avisar. E aí você não vai perder nem as minhas postagens, nem a nossa live ao vivo do domingo, para você tirar suas dúvidas, certo? Terças e quintas, 9 horas da noite, horário marcado, tem live aqui no Cantinho da Nutri para falar sobre SOP. E eu sempre divulgo no mesmo dia, durante o dia, o tema da live, para você trazer suas perguntas e para a gente falar aqui ao vivo, tá? Quem chegou depois, quem não viu o começo da live, não entendeu o que é jejum intermitente, fica tranquilo, a live vai ficar salva e você vai poder acessar tanto aqui no meu perfil, como também no meu IGTV, tá? Terminou a live, normalmente no dia seguinte, eu coloco o vídeo lá no YouTube e também aqui no IGTV do Instagram. Deia tá perguntando, cisto no ovário é a mesma coisa que síndrome do ovário policístico? Gente, não. Muita gente me perguntando isso atualmente. Não, não é a mesma coisa. Síndrome do ovário policístico é um conjunto de sinais e sintomas vindo de alterações hormonais, cujo um dos sintomas pode ser a formação de cistos no ovário. A pessoa que tem cisto no ovário, mas não tem sintoma, não tem alterações hormonais, não tem ciclos menstruais irregulares, ovula todo mês certinho, ela não tem síndrome do ovário policístico, tá? A síndrome do ovário policístico, gente, é uma patologia de origem hormonal, é um desequilíbrio dos nossos hormônios e esse desequilíbrio gera formação de cistos no ovário para algumas mulheres. Tem mulher que tem síndrome do ovário policístico que não tem cisto no ovário, tá? E é completamente normal, é completamente aceitável, é completamente comum mulheres terem síndrome do ovário policístico e não terem cistos no ovário. E aí, como é que você faz para você saber se você é portadora da SOP ou não? Você tem que ter pelo menos 2 de 3 critérios usados para esse diagnóstico. Quais são esses 3 critérios? Ciclo menstrual irregular ou anovulatório, ou seja, aquela pessoa que não ovula todo mês ou que tem o ciclo menstrual completamente irregular. 2, a formação de cistos no ovário ou padrão micropolicístico, né, quando a gente faz ultrassom transvaginal ou de pelve. E hiperandrogenismo, que pode ser diagnosticado tanto por alterações nos hormônios masculinos quando se faz exame de sangue, como também por critérios clínicos, ou seja, sintomas. Queda de cabelo, acne, excesso de pelos, excesso de peso, dificuldade para emagrecer, cansaço, fadiga, fome constante. Todos esses sintomas, né, de hiperandrogenismo ou de resistência à insulina podem ser usados como critério. Então, se você tem pelo menos 2 desses 3 critérios, você é diagnosticada como portadora da SOP pelo Consenso de Roterdã, certo? Então, é assim que a gente faz o diagnóstico. Alguém perguntou alguma coisa aqui que eu achei interessante. Carol, por que a musculação é o melhor exercício para SOP? Gente, muita gente me perguntando isso também, né? Porque a gente acabou falando disso, né, aqui nos stories e também falou bastante disso nos grupos. Musculação, assim como exercícios de força, são os melhores exercícios para quem tem síndrome do ovário policístico, porque eles atuam diminuindo a nossa resistência à insulina. Durante exercícios de musculação e durante exercícios de força, a gente tem uma liberação de insulina que independe de um translocador chamado GLUT4, que é a fração da proteína que normalmente tem problema na resistência à insulina. Isso quer dizer que mulheres que têm resistência à insulina, quando fazem exercícios de força, têm mais tendência a liberarem uma insulina funcional, uma insulina que desempenha o papel, ou seja, um melhor transporte e absorção da glicose. Então, exercícios de força melhoram a resistência à insulina e, por consequência, diminuem a formação de andrógenos, que são os hormônios masculinos.
E isso é tudo que a mulher com SOP deseja, né? Diminuir a produção dos hormônios masculinos e melhorar a resistência à insulina para sentir menos fome e, consequentemente, ter mais energia. Isso quer dizer que você que odeia musculação tá ferrada e precisa fazer musculação? Não. Só quer dizer que dentre os exercícios a musculação seria aquele que tem o melhor resultado em menos tempo. Se você só gosta de atividades aeróbicas, talvez seja um pouco mais difícil a longo prazo você ter um tratamento de ouro para SOP, né? Talvez você precise de um esforço maior, uma dieta mais rigorosa, mais restrita, para você ter o mesmo resultado que de repente fazendo musculação você teria. Mas, de novo, tudo pode ser adaptado e toda a rotina, toda a preferência da pessoa tem que ser levada em consideração na hora da gente escolher o melhor tratamento. Não adianta eu falar aqui que o melhor tratamento para SOP é musculação e o meu paciente não suportar a musculação, ir para musculação todo dia de mau humor, chateado, bravo, irritado. Ela não vai ter bom resultado dessa forma. Então, o ideal é que a gente busque uma linha de tratamento que não só seja eficiente, mas que de alguma forma também agrade o paciente para que ele tenha um resultado melhor, tá bom? Mais dúvidas? Gente, tá difícil, ó. A live de hoje quase não sai. Essa live era pra ser na quinta-feira, vocês estão lembradas, né? Eu anunciei, falei pra todo mundo que ia ter live e tal. E aí, quinta-feira, o Instagram deu uma bugada. Era umas 6 horas da tarde. Tipo, não dava pra postar stories, não dava pra entrar ao vivo, não dava pra fazer nada. Naquele dia, eu tava com uma mega gripe, uma baita dor de garganta. Eu falei assim, gente, vou cancelar a live, porque eu não vou ficar nem até as 9 horas da noite pra saber se vai funcionar ou não. Eu vou dormir. E aí, às 9 horas da noite, um pouquinho antes, eu fiz um post dizendo que a live tava cancelada. Aí eu fiz a live do domingo normal e tal, mas, gente, hoje me deu de novo uma dor de garganta, um mal-estar. Eu falei, tem alguém fazendo uruca pra eu não falar de jejum intermitente, mas eu sou teimosa e eu vou lá e vou falar. Aí me entupi de própolis. Gente, própolis é muito bom, viu? Pra quem tem essas bugadas assim na garganta. Me entupi de própolis, chupei bala, tomei remédio, fiz tudo e tô aqui falando de jejum intermitente, porque essa uruca precisa sair de mim, hein? Quinta-feira tem que tá bom, pelo amor de Deus. Até porque quinta é feriado, né? Mas tem live. Então vocês não achem que vocês vão escapar quinta-feira, não, porque terça e quinta, 9 horas da noite, é compromisso marcado aqui e vai ter live. Eu não sei ainda o tema. Vocês têm algum tema para me sugerir? Coloquem aqui para mim. E eu também tenho recebido muito pedido de mulher que tem síndrome do ovário policístico e é tentante. Tem alguém aqui que é tentante? Que é portadora da SOP, está tentando engravidar, quer engravidar, já está na busca pelo positivo ou pretende engravidar em um curto período de tempo? Porque tem muita gente me pedindo outra turma do Ser Mãe, né? O programa Ser Mãe, gente, ele teoricamente vai ser lançado em julho, porque eu acabei de começar uma turma do programa de combate à SOP. É um mês programa de combate à SOP, um mês programa Ser Mãe. Só que tem tanta gente me pedindo, né? Tanta tentante pedindo o desafio de tentante. Desafio de tentante não existe mais, gente. Não se inscrevam porque não tem turma. Eu devolvo o dinheiro e não vai ter turma. O que tem no lugar do desafio de tentante é o Ser Mãe, que é esse que a Tami tá dizendo, né? Que tá no programa Ser Mãe. E aí eu ia lançar uma nova turma mês que vem, mas pelo andar da carruagem eu devo abrir as inscrições na semana que vem. Então fiquem atentas aqui aos meus stories. Quem queria, né, o desafio de tentante, quem queria participar dos 30 dias para tentantes, aguarda aí um pouquinho que na próxima semana deve abrir então as inscrições para uma turma extra do programa Ser Mãe. E por que eu não tenho mais o desafio de tentante? Muita gente tá me perguntando, né? Gente, porque o desafio de tentante não tava legal. Não tava bacana, as pessoas tinham resultado, as meninas amavam, muitas engravidaram, mas ao meu ver, 4 semanas, 30 dias é muito pouco pra gente falar de fertilidade. E no desafio de tentante eu falava só da fertilidade da mulher, e eu me sentia meio broxada por isso, porque a gente precisa falar da fertilidade dos companheiros, né? A gente precisa falar da fertilidade do parceiro. E aí eu falei, gente, não tá legal, eu acho que 30 dias é muito pouco, não é o suficiente para elas aprenderem tudo que elas precisam aprender, e só através do desafio também fica uma coisa muito superficial e muito, muito rasa.
Aí eu excluí o desafio de tentante do meu portfólio, da minha vida, do meu dia a dia e inventei o programa Ser Mãe, né? E aí, qual que é a diferença? O programa Ser Mãe, ele tem 90 dias, né? São 3 meses, é o triplo do tempo. A gente fala sobre muito mais assunto do que falava nos 30 dias para tentantes. E ainda tem o respaldo, ainda tem uma parte extra que são as aulas gravadas, né? A gente tá com 10 módulos do programa Ser Mãe, são mais de 40 aulas gravadas que tanto a mulher quanto o parceiro podem assistir quantas vezes quiser, de onde tiver. E eu ensino tudo que envolve a fertilidade do casal, né? Desde a alimentação até a exposição a metais pesados, pesticidas, plásticos, bisfenol A, né? O quanto isso impacta na nossa fertilidade ou não. Quais são os exames que o homem precisa fazer? Então, exames que as mulheres com SOP precisam fazer, interpretação desses exames, tudo isso é falado, mas eu falo também dos exames do homem, fertilidade feminina, fertilidade masculina, controle dos sintomas, gente, tudo que envolve a fertilidade. E aí a Tami tá dizendo para vocês participarem, que é ótimo porque ela tá lá e tá vendo tudo acontecer, né, Tami? Tá participando ali da construção do programa Ser Mãe. E agora começaram os desafios também, né? São 60 desafios ao invés de 30, mas a gente fica 90 dias no grupo. Então é por isso que os 30 dias com a Nutri para tentantes não existe mais. Porque agora tem o programa Ser Mãe muito mais completo, muito mais profundo, com muito mais tempo de contato, né, entre vocês e a Nutri. E também com 2 profissionais excelentes no grupo, que é o Rui, nosso psicólogo, e o Luiz, o nosso personal. Então, quer dizer, é muito mais completo, né, em todos os sentidos, em relação aos 30 dias com a Nutri para tentantes, tá? Então, é por isso que não existe desafio de tentante, mas vai ter uma turma extra do programa Ser Mãe. Fiquem ligados aqui nos meus stories, gente, vai lá, ativa a notificação para vocês não perderem os meus stories, e aí você vai lá e vai ficar sabendo, né, quando eu lançar o grupo, né, do WhatsApp para que vocês se inscrevam, tá? O que tá rolando? Eu vou pegar meu filho pela orelha hoje, gente. Para de aprontar! Posso dar castigo pra ele quando terminar aqui a live? O que vocês acham? É o Tintim aprontando, jogando as coisas pro alto. É fácil, né? Ser mãe, nutri e psicóloga ao mesmo tempo. Então, ó, voltando. Qual é a turma de desafio que está aberta a inscrição e que vocês podem garantir a vaga? 30 dias contra a SOP. Então, para quem tem síndrome do ovário policístico e quer não só engravidar, mas tratar os sintomas, né? Para quem quer tratar de queda de cabelo, acne, excesso de pelos, excesso de peso, gordura abdominal, cansaço, fadiga, vontade de doce, massa, pão, carboidrato, tudo isso é os 30 dias contra a SOP. É o primeiro passo no tratamento da SOP, para você aprender, né, tudo que dá para ser feito em termos de tratamento natural. E aí você dá uma continuação a esses 30 dias no programa de combate à SOP, que é o de 90 dias. Teve alguém aqui que perguntou se o Ser Mãe é a mesma coisa dos 90 dias contra a SOP. Não. 90 dias contra a SOP também não existe mais, tá? Os 90 dias contra a SOP, gente, só teve uma turma. E foi uma turma que teve um índice de satisfação bom, né? Muita gente teve resultado, muita gente gostou, curtiu. Só que não tava legal, entendeu? Foi a primeira turma, foi uma turma pra gente experimentar como que ia ser, como é que, né, ia rolar, o que as pessoas iam sentir. E eu particularmente não gostei. Então os 90 dias contra a SOP também não existe mais. Hoje eu trabalho com 3 tipos de programa para vocês que têm SOP e que não são de São Paulo, não tem como passar em uma consulta comigo. Então são 3 programas que você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Inclusive a gente tem muitas portuguesas e espanholas nos grupos. Tem alguém aí de Portugal assistindo? Eu sei que o nosso fuso é grande, né? É difícil ver a live ao vivo, mas a gente tem muitas portuguesas lindas participando do programa de combate à SOP e do Ser Mãe. E isso ajuda muito, porque é uma mistura de culturas muito deliciosa, né? Mas enfim, não era isso que eu ia falar. Então, ó, tem 3 programas online que vocês podem fazer de qualquer lugar. 30 dias contra a SOP, que é um grupo de 30 dias no WhatsApp, onde eu coloco 30 desafios, um por dia, e você aprende de uma forma inicial sobre tudo que envolve o tratamento da SOP. Então, cada desafio é um conhecimento, cada desafio é uma aprendizagem. E aí, durante 30 dias, você vai aprender, né, um pouquinho de cada coisa que envolve o tratamento da SOP. Ó que legal, Tóquio, Uruguai, várias pessoas. A Cláudia de Portugal. Gente, muito legal que vocês estejam aqui comigo, viu?
E aí, os 30 dias contra a SOP, como eu falei, é o primeiro passo, né? Onde você vai aprender um pouquinho de cada coisa que envolve o tratamento da SOP. Vai me ter do seu lado durante 30 dias no WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. E eu também dou muito conteúdo em forma de e-book, em forma de infográfico, né? Em forma de materiais adicionais ao grupo. Esse grupo tem o valor de R$ 197. Pode parcelar em até 12 vezes. E a inscrição é pelo meu site, www.cantinhodanutri.com.br/desafios. Lá você consegue fazer a inscrição para os 30 dias contra a SOP e para os 30 dias contra a endometriose, que vai ter a última turma adicional agora essa semana, tá? As inscrições para o desafio de endometriose são somente até domingo e não vão ter novas turmas depois. O que vai ficar mesmo é o desafio de SOP. E aí, para quem já fez os 30 dias contra a SOP ou para quem quer um atendimento, um trabalho mais profundo, mais profundo, não sei uma palavra melhor, mas um tratamento mais específico, mais individual e mais profundo para a SOP é o Programa de Combate à SOP. O Programa de Combate à SOP, ele é para mulheres com síndrome do ovário policístico, para tentantes com síndrome do ovário policístico, para gestantes com síndrome do ovário policístico, para mulheres no pós-parto que tem síndrome do ovário policístico. É para qualquer mulher que tem SOP, independente do momento de vida que ela tá. Porque no Programa de Combate à SOP, a gente tem 12 módulos com aulas gravadas, onde eu falo tudo que envolve a síndrome do ovário policístico, diagnóstico, tratamento fitoterápico, suplementos, dieta, conduta nutricional, jejum intermitente, exercício físico, tudo que envolve a SOP, e especifico o tipo de atendimento para cada sintoma. Então, o que fazer se você tem queda de cabelo? O que fazer se você tem acne? O que fazer se você está com dificuldade de perder peso? O que fazer se você é magra, mas tem gordura abdominal? O que fazer se você tem excesso de pelos? Enfim, né? O que você faz para cada uma das dificuldades que você pode estar enfrentando. A Flavinha falou que está na turma 4. Indica super para todas as portadoras de SOP. Obrigada, Flá! Então, esse é o Programa de Combate à SOP. É para mulheres que têm SOP, independente da fase da vida em que ela está. E a gente fala tudo que envolve a SOP. E tem o Programa Ser Mãe, que ele funciona igual o Programa de Combate à SOP. Também tem as aulas gravadas, também tem os módulos, também tem o grupo, também tem os desafios, mas é voltado para a fertilidade. Então, o Ser Mãe, ele é um programa para tentantes que têm síndrome do ovário policístico, que têm endometriose ou que estão com dificuldade de engravidar por algum motivo e querem focar na questão da fertilidade. No Ser Mãe, a gente vai aprender nas aulas gravadas diagnóstico da SOP, os exames que é necessário fazer, tanto homem quanto mulher, dieta para fertilidade feminina, dieta para fertilidade masculina, tem um detox muito bom que a gente faz nos primeiros 15 dias, quem é do Ser Mãe conta aí. Então, assim, coisas voltadas para a fertilidade, tá? São esses 3 níveis de atendimento online que eu tenho hoje. O Ser Mãe e o Programa de Combate à SOP é 397. Aliás, foi 397 para o grupo promocional. O valor deles normal é 997, tá? Podem parcelar até 12 vezes e eles servem para pessoas que têm síndrome do ovário policístico, Programa de Combate à SOP, mulheres que querem engravidar, grupo Ser Mãe. Então, esses são os atendimentos que eu tenho de forma online e você pode fazer de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar onde você estiver. Se você está assistindo esse vídeo, você tem tudo que você precisa para fazer um dos programas, que é um celular ou um computador conectado à internet. E provavelmente vai ter o WhatsApp, que é por onde a gente vai se falar bastante, certo? Então, espero que eu tenha, solucionado a dúvida de vocês aí. Vou fazer oferta para o programa Ser Mãe, tá? Então, já adianto que quem tiver interesse em fazer parte dessa segunda turma, turma extra do programa Ser Mãe na semana que vem, vai ter oferta imperdível e incrível no grupo do WhatsApp. Eu vou divulgar para vocês ao longo da semana aqui nos stories, então fiquem atentas, tá bom? Raquel, quem tem gastrite pode fazer jejum intermitente? Depende muito, Raquel, de como tá a gastrite dessa pessoa. Se a pessoa tem gastrite, tem H. pylori, tá sintomática, tem desconforto, tem refluxo, tá com inflamação, eu não recomendo, porque mais tempo de jejum, mais produção de ácido, mais agressão para mucosa gastro, tá? Agora, se é uma pessoa que tem gastrite, mas tá assintomática, já tratou, não tem H. pylori, já tomou antibiótico, tá tratada, ela pode fazer se ela não estiver tendo desconforto, certo? Boa pergunta para encerrar a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de jejum intermitente. Tá vendo esse aviãozinho aqui?
clica nesse aviãozinho, manda essa live para quem você conhece, me ajuda a divulgar mais conhecimento e mais informação sobre a SOP. Espero que vocês tenham entendido a diferença do grupo de 30 dias para o programa de combate à SOP e a diferença do programa de combate à SOP para o programa Ser Mãe. Lembrando que não temos mais desafio de tentantes nem low carb por hora. A gente está com inscrição aberta para o programa de endometriose. Então, gente, quem tem endometriose, aproveita. Não sei quando vai ter outra turma. Só tô fazendo essa turma porque teve muita gente lá no Saúde da Mulher pedindo, né, o grupo de 30 dias contra a endometriose. Então, eu resolvi abrir uma exceção e fazer uma nova turma. Mas aproveita porque essa é a chance, tá? E segunda-feira tem 30 dias contra a SOP começando. Quinta-feira agora, live às 9 horas da noite. Quem vai estar comigo aqui no feriado? Comenta eu aqui. Feriado de quinta-feira, prolongado, muita gente aproveita para viajar, curtir a família, aproveitar, né? Mas não, eu vou estar aqui, eu quero vocês comigo pra gente fazer uma live incrível. E vou pedir também para vocês mandarem sugestões de tema. O que vocês querem que eu fale na live de quinta-feira? Coloquem aqui para eu ver ou me mandem no inbox, né? Me mandem ali no privado pra gente escolher um tema muito massa que vai ajudar muita gente aqui, certo? Gente, fiquem com Deus. Obrigada pela presença e a gente se vê aqui nos stories, aqui no feed ou na nossa live de quinta-feira. Até lá!